Eu queria ler a partir do 7, Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O Senhor quer nos fazer santo em tudo que nós somos. O Senhor conhece toda a nossa vida. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. O Senhor nos conhece, como esse salmo diz, Ele nos sonda e nos conhece. E Ele quer fazer todo o nosso procedimento santo. O Senhor quer nos fazer... O Senhor quer fazer com que tudo o que nós fazemos na nossa vida comum seja santo. O Senhor quer nos fazer comer de maneira santa. O Senhor quer nos fazer trabalhar de maneira santa. O Senhor quer nos fazer nos relacionar com os incrédulos de maneira santa, porque Ele conhece tudo. Quando não tem nenhum irmão ao meu redor, o Senhor sabe se o meu procedimento é santo. E quando não tem mais ninguém me vendo, o Senhor me vê. O Senhor quer fazer todo o nosso comportamento, a nossa vida santa, porque Ele quer fazer com que tudo na nossa vida seja cheio de Jesus, porque Ele nos quer fazer a imagem e semelhança de Cristo. Que o Senhor nos faça comer como Jesus comeria, que o Senhor nos faça caminhar na rua para pegar o ônibus como Ele iria. Não há uma área da nossa vida que o Senhor quer tornar mais santa do que outra, porque Ele conhece todas elas. Amém. Senhor, eu quero te clamar que o Senhor nos livre da hipocrisia. O Senhor nos livre de ter um coração leviano. Eu quero pedir ao Senhor, nos inunda de santidade. E pedindo a Ti para nos inundar de santidade, nós estamos pedindo, nos inunda de Ti mesmo. Porque o Senhor é santo, o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, nos inunda de Ti, Jesus, em tudo que nós somos. Sonda o nosso coração e, como o salmista diz, vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho que não é santo, porque nós queremos que o Senhor o torne santo, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Faz de nós um povo santo que frutifica para o Teu reino, que dá fruto para Ti, em nome de Jesus. Senhor, nos faz um povo que Te agrada, um povo santo, em nome de Jesus. O Jean explicou o que ele quis dizer, que as trevas e a luz são a mesma coisa, né? Que Deus nos vê em todas as situações, né? Mas treva é treva e luz é luz, né? Só para deixar esse amém. Amém. Hebreus está escrito que sem santidade ninguém verá Deus. A gente entende que ser santo é ser separado. Deus nos separou para viver através dele e por meio dele. Não é? E separado do quê? Do pecado, do mundo, das nossas vontades. Isso diariamente. Nós temos que ter em mente isso, que nós somos um povo separado. Eu faço uma comparação. Eu não gosto de andar com pessoas desagradáveis, pessoas chatas, pessoas que vivem pecando, pessoas que fazem sua própria vontade. Eu não gosto de andar com pessoas assim. E Deus a mesma coisa.
Por isso que ele nos separou para ser santo, para viver por meio dele, como o cântico falou, viver por ele, por meio dele. E lembrando sempre esse texto, sem santidade ninguém verá Deus, porque Deus é santo e não vai tolerar lá no céu, em lugar algum, a pessoa que não vive em santidade. É muito sério. Amém? Que o Senhor nos ajude. Rose, please. A Rose compartilhou conosco um sonho que nós achamos muito providencial ela compartilhar com todos os irmãos. Bom dia, amados. Esse sonho foi no meio de janeiro, mais ou menos. E o texto que me vem à mente é Provérbios 28:13. Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. O sonho foi... Eu estava sentado à beira de uma cisterna. Eu olhava para trás, a água era muito limpa, muito transparente. E tinha uma senhora em pé do meu lado, e a gente conversava algumas coisas. E, de repente, começou um barulho muito forte dentro dessa cisterna, como se tivesse alguma coisa lá embaixo que queria sair. Mas borbulhava, eu olhava assim para trás e a água borbulhava muito forte, muito forte. E eu, na minha mente vinha assim, tem alguma coisa escondido aqui e já faz um tempo. Veio claramente mais de 3 anos. E eu continuei sentada ali, mas em seguida chegou a minha sobrinha e, do nada, ela mergulhou. Só que ela demorou de subir. Era muito funda a cisterna, muito funda. Quando ela subiu, ela trouxe o corpo de uma mulher. Detalhe, o corpo estava intacto, mas já tinha tempo que aquilo estava escondido ali embaixo. A água limpa. E aí ela pôs o corpo assim do meu lado, e pulou de novo na cisterna. Demorou mais um tanto, quando ela subiu, veio com a cabeça. Primeiro o corpo e depois a cabeça. O que me chamou muito a atenção do sonho é que tanto o corpo como a cabeça estavam perfeitos, não tinha sinal de deteriorização, o cabelo bem pretinho, ainda tinha batom. Mas, novamente, me veio à mente, é um negócio que está aqui há muito tempo. E aí, eu lembrei que parecia o rosto da irmã daquela mulher que estava conversando comigo. E eu sabia que essa menina tinha problemas com a mãe dela. E eu falei, acho que essa menina morreu com problemas com a mãe e ela não perdoou. E eu virei para aquela cabeça, comecei a falar sobre Jesus, falava do perdão, que ela precisava liberar perdão para a mãe dela, que ela precisava se perdoar. E era um sentimento muito forte sobre perdão. Quando eu olhei, saía lágrima do rosto daquela cabeça. Eu acordei e o texto que me veio à mente foi esse, de Provérbios 29:13. E daí para cá o Senhor tem trabalhado muito nas nossas vidas, e eu acredito que tem muito mais para fazer. Nessa semana do sonho, tinha uma pessoa próxima a mim que estava queixando de enfermidade, já tinha um tempo. E eu fiquei incomodada. A princípio eu orei, eu falei, Senhor, o que há em mim que está escondido, que eu não consigo lembrar? Traz à luz, por favor, seja o que for. E não lembrava, assim, de nada. Mas uma sobrinha minha, que veio da Bahia, falou com a minha filha uma situação de pecado dessa pessoa que estava acometida de doença, estava com alguns problemas de saúde. E aí eu me incomodei com aquilo, fiquei orando, ainda comentei com meu pai, com a minha mãe, eles iam viajar. Eu falei, meus pais oram porque está acontecendo alguma coisa mais séria com essa pessoa. E a gente precisa orar para que o Senhor traga a convicção de pecado. Aí meus pais viajaram. Isso foi uma quinta-feira, mais ou menos, o sonho.
Aí nos passou sábado e domingo. No domingo à tarde eu tive com esse irmão e eu fui confrontá-lo. Eu falei assim, amado, eu tive esse sonho assim, 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 contei todo o sonho para ele, mas o que me veio, a situação foi o corpo separado do cabeça, porém estavam conservados. Na minha mente, eu não sei se é isso, mas na minha mente aquela água transparente, cristalina, era a igreja. O corpo estava ali, porém estava separado do cabeça. E quando eu confrontei, ele falou que realmente tinha acontecido alguma coisa, que já tinha mais de 3 anos. Aí eu falei para ele, então você procura os líderes e já passa essa situação urgente. E graças a Deus que ele fez isso. Ele na segunda-feira procurou os líderes lá do grupo, conversaram com ele. Na terça-feira nós tivemos uma reunião, eu estava junto, e ele, a esposa. Aí ele foi, colocou toda a situação. Isso na terça. Na quarta, ele continuou ainda não muito bem. E eu voltei e falei para ele, digo, amado, vê se não tem mais alguma coisa, porque eu via o Senhor dando chance para ele se salvar. Era como se a morte estava ali, por causa da situação de pecado guardado, tomando ceia, uma vida aparentemente normal. Ele estava na igreja, mas estava separado da cabeça, que é Jesus. E tomando ceia, tomando comunhão, a comunhão com isso aqui para mim é ceia. Eu tenho convicção de que esse encontro aqui, a gente está repartindo a vida de Cristo. Isso aqui para mim é ceia. Eu tenho essa convicção. E quando ele trouxe essa situação à luz, isso na terça-feira, aí na quinta, ele passou mal, e aí levamos ele para o hospital, foi internado. E ainda está internado, a situação dele é grave, mas graças a Deus ele trouxe à luz não só essa situação, mas outras mais, pensamentos. Ele colocou questão de internet, WhatsApp, algumas coisas ele trouxe tudo à luz, graças a Deus. Assim, temos paz de que se o Senhor recolhê-lo, está com Jesus. Mas muito importante a questão da confissão, andar na luz. E foi esse o sonho, que o Senhor fale conosco. Amém, Rose. Obrigado, viu, Rose? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor sempre insiste conosco. Obrigado porque, de fato, Tu és o nosso Pai. Obrigado porque nós somos Teus filhos, não somos bastardos. O Senhor cuida, o Senhor disciplina, o Senhor corrige a cada um de nós porque somos Teus filhos. Muito obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Pedimos, por favor, continua falando conosco. Senhor, continua trazendo a nós a lembrança, aquilo que de fato o Senhor diz em Tua palavra. Trazer a lembrança, aquilo que nos traz, aquilo que nos dá esperança. Traz a Tua palavra até nós. Pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Quando Rose está falando sobre esse sonho, não sei se no mesmo dia ou um dia depois, eu fui chamado pelo Joel do Grajaú a uma conversa. Só um pequeno detalhe aqui antes. Quando Rose diz que confrontou esse amado, esse confronto foi dentro de um contexto, que esse contexto é que esse amado é cunhado da Rose. É cunhado da Rose. E o que vamos falar aqui, na realidade, nós vamos falar aqui um pouco aqui sobre esse sonho, e logo nós vamos falar sobre quem é esse irmão, que é o Gilmar. Por que vamos falar? Nós conversamos com eles. Conversei não somente com ele, mas como a Rony juntos também. Nós passamos a fazer parte desse processo, né? Nós vimos uma ação milagrosa de Deus na vida do Gilmar. Nós vimos uma ação milagrosa
na vida dele, e falei, Gilmar, vocês nos autorizam a compartilhar sobre esta situação com os irmãos? Eles disseram sim. Disseram sim. Por isso que estamos dando nome aqui ao nosso irmão Gilmar. Depois desse sonho que Rose falou, que trouxe essa situação até ele, Rose falou, procura os meninos, né? Quando ela fala os meninos, seria o Joel, o Luiz, Juarez, lá do Grajaú. E foi Joel e Luiz ter uma conversa com ele. E nesse momento, o Gilmar trouxe à luz aquilo que estava em trevas há pelo menos 4 anos. Há pelo menos 4 anos. E no mesmo dia, Joel ligou para mim, nós estivemos juntos. Não lembro se foi numa segunda ou numa terça-feira. Tem por mim que foi numa terça. Foi numa terça, né? E combinamos, Joel e eu. Joel trouxe a situação e falou, olha, nós precisamos conversar com ele. E combinamos de na outra terça-feira nós estarmos juntos. Por que na outra terça? Por conta da questão de trabalho, horário, mas que não coincidia. Aí marcamos, isso foi numa terça-feira, mas na quinta-feira o Gilmar foi internado no Hospital Pedreira, lá na Zona Sul. Quando ele foi internado, eu fui até lá, o Hospital de Pedreira, para estar com ele. Antes, porém, a família ali de Parelheiros, né, e muitos outros, tem muitos ganduenses aqui entre nós, né? Ou seja, da cidade de Gandu, não, Roque? Tem muitos de Gandu, e ele já estava em contato com o Tuti também, né? E o Tuti, sabendo da situação, até comentou, acho que com a Rose, falou, Rose, alguém precisa estar lá, precisa ir até esse moço. Precisa ir até esse moço. Pois bem, aí Joel, nós conversando, aí eu fui lá e quando eu cheguei, ele estava ali na enfermaria, mais 4 ou 5 leitos ali no mesmo quarto. Ele falou, Hélio, eu tenho algumas coisas para te falar, mas olha, eu saindo daqui, eu já vou te procurar. Eu falei, Gilmar, eu vim aqui para te visitar, é lógico. Mas eu não vim aqui só para isso, Gilmar. Eu vim aqui para te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu quero te ouvir. E nisso eu estava entre 2 camas, dele e de outro paciente. E o rapaz todo acordado aqui, né? Então eu falei, fala baixo que eu vou ouvir. Mas o impressionante, isso não estou exagerando, foi nós começarmos a falar, o rapaz caiu no profundo sono. Roncava, não estou exagerando. Roncava, e nós podemos conversar à vontade. E ele trouxe para mim aquilo que já havia trazido para o Joel, né? Já havia trazido para a esposa também, para a Rony. O que ocorre é que há 4 anos atrás, lá em Gandu, ele havia traído a esposa. E no convívio com os irmãos. Com os irmãos. Esse sonho que Rose teve tem tudo a ver. Uma separação, um envolvimento com a igreja, mas uma separação do corpo. Assim está, uma separação do cabeça. Assim estava o Gilmar. Assim estava o Gilmar. Aí, enquanto nós conversávamos, ele falou para mim, falou, Hélio, tem um texto, ele tentando lembrar ali, tem um texto que o Joel me falou no dia que conversou comigo, Hélio, que aquele texto ficou martelando na minha cabeça. Ficou martelando na minha cabeça. E o texto, depois nós fomos procurar, é Josué 7. Josué 7, que fala sobre o pecado de Acã. Um pouco antes, em Josué 6, Deus fala para o povo ali, olha, guardem-se das coisas condenadas. E ainda falou, toda prata e todo ouro, isso, porque eles iriam guerrear. Eles iriam guerrear, falou, guardem-se das coisas condenadas, eliminem tudo,
mas a prata e o ouro, utensílios de bronze e de ferro, vai ser consagrados ao Senhor. Vão ir para o tesouro do Senhor. Deus falou isso. Mas eles foram e foram derrotados por um povo que chamava o povo de Ai. Ai, que era um povo pequeno proporcionalmente ao povo de Israel. Tanto que os espias foram e falaram, não precisam mandar mais que 2 ou 3 mil homens para derrotar. Em outras palavras, vai ser fácil, a guerra é nossa. Mas o que aconteceu? Eles foram e foram derrotados. Foram derrotados. E aí Josué, não sabendo o que havia acontecido, mas eu queria ler com vocês agora esses versículos em Josué capítulo 7. Eu vou ler o versículo 1 e depois eu vou pular para o 10, do 10 ao 13. A versão atualizada diz, prevaricaram, foram infiéis. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Aquilo que o Senhor já havia dito, não tomem das coisas condenadas. Não tomem. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Josué, isso já é o versículo 10, tá? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E Joel comentou sobre essa passagem com Gilmar. Isso trouxe grande temor para ele, porque é a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Trouxe grande temor, tanto que daí por diante ele se pôs a abrir o coração. E naquele primeiro momento, quando ele expôs o seu pecado, de pelo menos 4 anos, e houveram outras situações de pecados também, situações pecaminosas, que ele colocou, eu falei, Gilmar, vamos fazer o seguinte. Aí conversamos ali, depois conversamos junto com o Rony também, façamos o seguinte, caso tenha algo mais a ser confessado, vamos nos falando. Se for o caso, me passa um WhatsApp, ou se for o caso, me liga a cobrar, que eu retorno, e assim foi, nesse ínterim. Ou seja, o Senhor ia mostrando, Ele ia colocando. O Senhor ia mostrando, Ele ia colocando. De maneira, irmãos, que hoje Gilmar está hospitalizado, ainda está no ICESP, foi diagnosticado um câncer, né? Até então, um primeiro diagnóstico, em outro hospital, dizendo, olha, não tem muito o que fazer, mas eu creio que esta semana, né, houve um diagnóstico mais favorável, né, que é 50% de chance. É isso, né, Rose? 50%, né? Ou seja, mesmo tendo que passar por cirurgia, quimioterapia. Então, Gilmar, ele está hospitalizado, né, faz um mês e pouco, né? Desde aquele dia, daquele ínterim, ele vem, já foi internado, voltou para casa, foi internado de novo, e agora ele está sob tratamento no ICESP, que é um hospital específico para isso. Mas enquanto ele estava no Pedreira, em uma das vezes que eu fui visitar ele, ele disse para mim, Hélio, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus, eu quero ver o meu Senhor. Eu quero ver o meu Senhor, porque nós vínhamos falando com ele sobre a importância dele estar preparado. E falando desse grande milagre. Irmãos, muitas das vezes a igreja
do Senhor quer colocar holofotes, não, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor curou, porque o Senhor cura, o Senhor faz milagre. O que Ele não faz é colocar holofote. O que Ele não faz é colocar holofote. O Senhor nunca nos mandou fazer propaganda. Nunca nos mandou fazer propaganda dos milagres, das curas. Agora, cá entre nós, como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. A verdadeira cura, Gilmar já recebeu. Essa cura, se ele morrer hoje, ele tem essa convicção que ele vai estar com o Senhor. Agora, mas imaginemos se ele fosse curado desse câncer e não tivesse essa cura interior. De que adiantaria? Nós temos orado para que Gilmar seja curado, tá? Essa é a nossa oração. Mas nós não sabemos qual é a vontade do Senhor. Nós não sabemos. E temos orado, Senhor, Tu és soberano. Faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade. E a vontade do Senhor, ela é sempre boa, agradável e perfeita. E perfeita. Portanto, Gilmar recebeu a verdadeira cura. Portanto, Gilmar recebeu aquilo que do Senhor ele precisava, a cura da alma dele. Ele foi liberto da escravidão do pecado, mesmo estando entre nós. Mesmo estando entre nós. Uma coisa interessante que depois Gilmar se pôs a pedir perdão a quem de direito? A quem de direito? Aos sogros, aos pais, a outras pessoas, aos mais próximos. Ele se pôs a pedir perdão. Falei, amém, Gilmar. É isso mesmo que você precisa fazer. Mas graças a Deus, que o próprio Espírito Santo falou com ele. E ele vinha ouvindo. Irmãos, essa situação que tem acontecido com o Gilmar, primeiro, nós glorificamos a Deus, porque Deus está no controle. Nós glorificamos a Deus por tê-lo alcançado em vida, E nós também entendemos que essa situação tende a trazer muito temor na igreja do Senhor. E muito temor nessa parte da igreja na qual nós fazemos parte. Muito temor. Lembro aqui, embora esteja anotado para mais adiante, de Atos 5. Atos 5, ali fala sobre Ananias e Safira. Eles entraram em acordo, conforme o apóstolo Pedro diz ali, para tentar o Espírito de Deus. Falou, Ananias, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. E as Escrituras dizem ali que naquele momento ele caiu, expirou, ou seja, morreu. E foram sepultá-lo. E quase 3 horas depois, Safira voltando, não sabendo o que havia acontecido, e Pedro ainda disse, Safira, vocês venderam por tanto aquela propriedade? Ela disse, sim, portanto. Aí Pedro disse, eis aí a porta, as botas sujas de barro daqueles que foram sepultar o teu marido, e é para lá que você vai também. Morreu. E as Escrituras dizem que depois os moços ali foram e sepultaram ela junto com o marido. E diz que esse acontecimento trouxe grande temor a todos aqueles que ouviram sobre o que havia acontecido. Deus é fiel, Deus ele é justo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Muito se fala, Deus é fiel. De fato, Deus é fiel. Deus é fiel para que toda a palavra dele se cumpra.
Quando fala sobre a volta de Jesus, ele fala, não retarda o Senhor a sua... Ele fala, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Deus é fiel e Ele é justo. Deus é justo. Muitas das vezes falam, não, Deus é fiel para que você tenha tal bem, para que tenha o carro do ano, para que tenha o apartamento do ano. Deus nunca disse isso. As Escrituras dizem, tendo sustento com que se vestir e sejam contentes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, não são todas as coisas, como se dizem, não são todas as coisas, todas estas coisas, comida, vestimenta, teto, estas coisas, Jesus disse que vão ser acrescentadas. Não se refere a nenhum bem material, porque tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas Deus é fiel, para que toda a palavra dele se cumpra. E de Deus não se zomba, Gálatas 6. Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. E o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, colhe-se aquilo que planta. Em momento algum, Deus faria ou fez vistas grossas ao pecado. O pecado Deus sempre tratou como pecado. Porque o pecado ofende a santidade de Deus. 1 Coríntios 5:11. Nós queremos trazer a lembrança, como eu lembrei aqui de Lamentações, acho que é 3:21, trazer a lembrança aquilo que nos traz esperança. Nós queremos trazer a lembrança a palavra de Deus que nos traz esperança. Queremos trazer a lembrança a palavra de Deus que nos conduz para perto dele. Trazer a lembrança a palavra de Deus que nos conduz à santidade. 1 Coríntios 5:11 diz, eu vou citar vários textos aqui. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 5:11. Eu escrevi errado? É isso? Está errado então, irmãos. Alguém ajuda aí na referência? Please. Falhou. É segundo? Você está afirmando? Está afirmando ou perguntando? 2 Coríntios 5:11? Está vendo? Era só acrescentar um número ali. Deu certo. Nada julgueis antes do tempo. O Senhor não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, não somente isso. Aquilo... É 6:11 ou 5:11, final? E aí, confiram aí, por favor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Primeira Coríntios 4:5. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 1 Coríntios 4:5. É isso. Verdade. Eu sabia que estava escrito. Tinha certeza disso. Estava na Bíblia. E em Coríntios. Os quais não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, não há nada diante de Deus que possa estar escondido. Pois nós vamos ler versículos que dizem isso. Eu quero citar aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 9. Eu vou citar, tá?
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 9. 1 João, sorry. 1 João, meu Senhor. Ai. Ah, Senhor da glória. 1 João 3, versículos 6 e 9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, veja o que diz. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Essa é a palavra de Deus. Quem vive pecando não o viu nem o conheceu. Porque santidade não é o caminho para Jesus. Jesus é o caminho para a santidade. Portanto, um santo é com a vida de Cristo em si. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ele fala, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E quem vive pecando não o viu e nem o conheceu. Essa é a diferença. Se alguém vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Não tem uma experiência clara com Cristo. Jesus não é Senhor. Essa divina semente não está aí. Não está aí. Alguém que se diz discípulo, mas segue, insiste na prática do pecado. Não viu, nem o conheceu. Precisa de uma experiência real com Jesus. Que é somente a vida de Cristo em nós que pode nos conduzir à santidade. Somente a vida de Cristo em nós que pode nos conduzir a agradá-lo. Por quê? Porque santidade não é um fruto de regras. Não fruto de regras, olha, faz isso, não faz isso. Não, santidade é um fruto de um relacionamento com Deus. Santidade é fruto disso. Agora, alguém que não tem um relacionamento com Cristo, vai ser santo? Alguém que não medita, como diz as Escrituras, lá em Salmo 1, de 1 a 3. Não é um bem-aventurado. Ou seja, a santidade não é fruto de regras, é um fruto de um relacionamento com Deus. É um fruto da vida de Cristo em nós, que nos conduz a Ele cada vez mais. Versículo que Cássio citou e que Gil havia lembrado também, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É palavra de Deus. Sem paz com todos e santificação, não tem reino de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mateus 5,8. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Quem vai ver a Deus? Os limpos de coração. Aqueles que de fato são santos, aqueles que buscam a santificação a cada dia. 1 João 1, versículos de 5 a 7. Primeira João 1, versículo de 5 a 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus a nos... É o 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Aqui está dizendo, irmãos, se nós andarmos na luz. Esclarecimento. Andar na luz não é confissão de pecado. Ah, não, estou andando na luz com você aqui, ó, porque essa semana eu pisei na bola, olha, eu fiz isso. Isso não é andar na luz, isso é confissão de pecado. Andar na luz é um antídoto. É um antídoto para que não seja necessário a confissão de pecado. Andar na luz previne-nos de confessar pecados. Quando eu confesso intenções, falo, olha, eu fui tentado nisso. Meu irmão, me ajuda em oração. Alguém na escola, lá na faculdade, fala, meu irmão, me ajuda em oração, porque tem uma menina que, por sinal, é bonita e está dando em cima de mim. Me ajuda em oração, por favor. Por favor. Seja andar na luz. Agora, depois que pecou, isso não é andar na luz. Isso é confissão de pecado. Andar na luz fala de exposição. Tornar claro, manifesto. Aí, depois, pode desembocar numa confissão. Agora, a confissão é fruto de um coração arrependido. Efésios 5,13 fala o seguinte, mas todas as coisas quando são reprovadas, eu não estou lendo na atualizada, estou lendo na tradução brasileira, mas todas as coisas quando são reprovadas se descobrem pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Todas as coisas quando são reprovadas se descobrem pela luz, porque tudo que se manifesta é luz. Deus quer colocar luz. Deus quer colocar esse holofote em cada um de nós. A luz, mesmo porque Jesus, ele é a luz. Deus quer colocar luz. Deus quer colocar esse holofote em cada um de nós. Ali em Lucas 6, do 46 ao 49... Irmãos, essa é uma verdade, a verdade sobre andar na luz é uma verdade antiga, que aprendemos há alguns anos. E com essa situação do sonho da Rose, essa situação do Gilmar, nós vimos a necessidade de relembrarmos para todos nós essa palavra sobre andar na luz, a importância de andar na luz. À luz daquilo que o Senhor nos falou no último encontro, e nós queremos deixar claro, por mais importante que tenha sido aquilo que o Senhor nos falou por meio da vida do Beto, pode parecer que ficou um holofote grande na imoralidade. E aquela palavra que começa com P e termina com fia. Pode parecer que nossa maior preocupação foi com a imoralidade. Mas se vocês se lembram bem, a primeira coisa que o Beto falou era sobre a relativização da verdade. Por causa da multiplicação da iniquidade, uma das coisas que tem acontecido na igreja é a relativização da verdade, é o enfraquecimento da verdade. Preocupado com isso, nós temos orado, conversado, Hélio e eu, e conversado com outros irmãos, e nós começamos a fazer uma pequena lista, que já não está tão pequena mais, mas de doutrinas entre nós que aprendemos por já há alguns anos, e que de alguma maneira podem ter ao longo desses anos perdido o seu valor real, devido. E uma delas que nos preocupa e veio com essa situação do Gilmar é essa verdade sobre andar na luz. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é repetir essa verdade. Como nos domingos que se seguirão a esse, nós queremos relembrar outras verdades que podem
ou estão esquecidas e relativizadas por nós. Nós sabemos, mas já não vivemos mais. E porque sabemos, nós podemos achar que estamos vivendo. E isso nem sempre é verdade. Eu posso saber uma verdade, mas não estar vivendo essa verdade. Então nós precisamos equilibrar o que nós sabemos com o que nós vivemos. Por isso estamos repetindo. E prestem muita atenção nisso que o Hélio vai falar agora, à luz desse texto de Lucas 6. Eu costumo dizer que nós só sabemos que sabemos quando praticamos. Se não praticamos, sabe o que temos que fazer? Reconhecer que não sabemos e fechar a boca. E mudar. E mudar. Deus não se compraz com belos discursos, vindo de uma não prática. Que o exemplo não é a melhor forma de ensino, é a única. Se eu quero ensinar sobre juntas e ligamentos, que eu seja um exemplo nas juntas. Se eu quero ensinar sobre o sacerdócio do marido, que eu seja um exemplo na minha casa. Se eu quero ensinar sobre disciplina de filhos, que eu tenha sido um exemplo na minha casa. E assim vai. Que sejamos exemplo acima de qualquer coisa. Lucas 6, do 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Todo aquele que vai a ele, ouve as palavras e pratica, Jesus está dizendo, eu vou mostrar a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu creio que podemos dizer primeiro o que Jesus não está dizendo com esse texto. Quando ele está dizendo sobre abrir profunda vala, Jesus não está dizendo sobre, você tem agora que cavar profunda vala, viu? Vai lá, vê onde você pecou, vê se tem pecado. Jesus não está dizendo sobre isso. Exato, e nem cavar na vida de outros. Por que estamos falando isso? Porque isso se tornou, de certa forma, meio que a nível nacional, falar, não, querido, você tem que cavar profunda vala. Ah, se converteu, olha, agora vai o seguinte, vai para casa e cava profunda vala. Não é isso que Jesus disse. Portanto, ao falarmos sobre busca de pecado, confissão de pecados, não nos refiramos a isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é sobre lançar os fundamentos. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. É isso que Jesus está dizendo. E depois veio a chuva, veio o rio, tal, e não pôde abalar. Por quê? Porque estava edificado sobre a rocha. Então, irmãos, Jesus está falando sobre a importância de lançar um bom fundamento. Aí sim, vamos cavar profunda vala. Vamos lançar o nosso fundamento na pessoa de Jesus. Jesus diz, quem ouve e pratica é semelhante a um homem que foi edificar, cavou profunda vala. Aí veio a chuva, transbordou o rio, deram com ímpeto, estou até juntando com outro versículo agora, e não desabou. Mas Jesus não está falando sobre buscar pecado, sobre cavar pecado, confissão de pecado. Por exemplo, Tiago 5,16, o que diz ali? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curado. Pronto, está aí um texto. Confessem os pecados uns aos outros para ser curado. Provérbios 28,13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
E o final, que a confessa e deixa, alcança a misericórdia. Está aí, mas, irmãos, se alguém dentre nós, porventura usávamos, que seja no passado, tá? Usávamos, não usemos mais. Cavar profunda vala não está falando sobre cavar pecados. Está falando sobre lançar o fundamento na pessoa de Jesus. Claro, irmãos. Esse texto, se fez necessário, aqui nós fazemos uma correção. Porque o entendimento, o Elião foi generoso aqui quando ele disse meio nacional, não foi integralmente nacional. No Brasil inteiro, o ensino sobre esse texto era que Jesus está falando sobre confissão de pecados. O texto não está falando, isso é uma inferência. É fazer o texto falar uma coisa que ele não está falando. O texto não está falando de confissão de pecados. O texto está falando sobre lançar fundamento. Quando alguém cava profunda vala? Quando está se convertendo. Por quê? Porque ele vai pegar a vida dele e vai lançar sobre um fundamento. Qual é o fundamento? Quem é o fundamento, irmãos? É a confissão de pecado? Quem é o fundamento? Cristo. Ele é o fundamento. Então alguém quando está sendo evangelizada, está se pregando o evangelho, e ele toma a decisão de entregar a vida a Jesus, ele está cavando uma profunda vala, ele está abrindo o alicerce e lançando o fundamento, ele está lançando sua vida sobre o fundamento que é Cristo. Quando formos falar com alguém sobre confissão de pecados, usemos esses textos que o Hélio lembrou aqui agora. Tiago 5,16, Provérbios 28,13, porque o texto é explícito. Ele está dizendo, confessai as vossas culpas uns aos outros. Provérbios fala, o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. E Lucas, Jesus não está falando de confissão, está falando de lançar fundamento. Amém? Aleluia. Aleluia. Provérbios 4,14. Efésios 4,14. Mas seguindo, para que não mais sejamos como meninos agitados e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É isso mesmo? Amém, Junião. Com base nisso que as Escrituras dizem, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Com base nesse versículo, diz, se andarmos na luz. Ou seja, então, é difícil imaginar alguém que está em pecado que está andando na luz. Entendeu? Por isso que dissemos que andar na luz não é confissão de pecado. Andar na luz é um antídoto. Está difícil, irmão, irmã. Anda na luz, busca ajuda. Está sendo tentado, está sendo atentada? Anda na luz, busca ajuda. Essa é a manutenção preventiva. Exatamente. Ou seja, com o fim de que não seja necessária uma manutenção corretiva depois. O Leandro está lembrando, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito. Leandro bem lembrou aqui, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e... Está dizendo jamais. Jamais satisfareis a concupiscência, jamais satisfareis os desejos da carne. Amados, andar no Espírito é andar de acordo com a vida de Cristo que nós temos dentro de nós. Aquele que anda no Espírito é porque Jesus está vivo lá dentro. Está vivo. Jesus não é apenas Jesus, ele é bom, hein? Jesus, ele é santo. Não. É aquele que vive essa santidade. Amém. Só acrescentando. É mandamento do Senhor que andemos na luz? É opcional andarmos na luz? Não, de repente quem não andar, mas foi só um tropeça aqui, cai a colar, mas depressa levanta e começa a cantar. Isso é um corinho mal. Quando era pequeno. Né? Mas é mandamento do Senhor
que andemos na luz. Agora, o que fazer então se pecar? Nós falamos sobre a importância de andar na luz. Mas o que fazer se pecar? O que fazer se eventualmente cometer um pecado? Primeiro, confessar. Aí trazer luz para isso. Porque o pecado ofende a santidade de Deus. Ou seja, aí tem que trazer. A quem de direito. A quem de direito. Quer seja pai, quer seja o líder, quer seja o irmão mais velho, quer seja o discipulador, é confessar aquele que pode ajudar, tá? Aquele que pode ajudar. Então é mandamento do Senhor, mas se pecar, primeiro trazer, colocar luz nisso, pois o pecado ofende a santidade de Deus. E uma coisa interessante também, ao longo dos anos nós já vimos situações onde o pecado era confessado superficialmente. Superficialmente. Afinal de contas, eu vou falar algo aqui, porque se eu não falar, logo vão perceber que eu errei, né? Que eu pisei na bola. Então, o que fazer se pecar? Não confessar superficialmente. Porque Deus, como diz lá em Coríntios que nós lemos, vai julgar os desígnios do coração. Ele trará a plena luz todas as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações e cada um dará contas diante de Deus. Cada um dará contas. João 3, 19 a 21, Ronaldo. Quer ler aqui? João 3, 19 e 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Boa lembrança, Ronald. Boa lembrança. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, porque não chega para a luz. Ou seja, não chega para a luz para quê? Para que as suas obras não sejam arguidas. Para que não seja vergonhoso. A palavra arguida aqui também é um dos significados. O que fazer então se pecar? Confessar. Aí colocar luz. Colocar luz. Porque o pecado ofende a santidade de Deus. Também não podemos confessar superficialmente. Porque se for pecado superficialmente, se for confessado superficialmente, aí perguntamos: será que houve perdão? Aí perguntamos também: será que haverá cura onde há uma superficialidade? Será que haverá cura? Onde seria necessário mexer lá no tumor mesmo, mas de repente só está passando um mentiolate. Tratamento superficial. Vai curar? Não vai curar. Vai ter perdão? Não vai ter perdão. Lembrando do que Jesus disse no Pai Nosso. Ao final, normalmente se termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus fala: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. E Jesus segue dizendo: se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, para que haja o perdão, é necessário primeiro que seja algo do coração. E sendo algo de coração, seja algo na totalidade, não na superficialidade. Agora também, a confissão não deve ser um sentimento de desejo, sentimento de dever cumprido. Não, já fiz minha parte. Não. A confissão tem que ser fruto de um coração compungido. Tem que ser fruto de um coração arrependido.
Tem que ser fruto daquele que, como Isaías disse lá, né? Eu vi ao Senhor. E pelo fato dele ter visto ao Senhor, ele falou, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora? Porque houve um contraste ali da vida de Isaías, pelo fato dele ter visto a Deus. E quando nós vemos a pessoa de Jesus, há um contraste, irmãos. Há um contraste entre a santidade, há um contraste entre a vida de Cristo e a nossa vida. Se não há esse contraste, tem coisa errada. Tem coisa errada, é importante nos contrastarmos com a pessoa de Jesus. Ele é santo, então sendo assim, Senhor, eu quero ser santo assim como Tu és, Senhor, eu quero ser. Sabe, a santidade é fruto, é resultado de alguém que viu a Jesus. Alguém que viu a Jesus quer ser santo. Alguém que viu a Jesus quer andar na luz. Alguém que viu a Jesus tem o coração compungido. Por quê? Porque ele quer agradar a Jesus. Eu sempre digo que antes de me converter, pelo menos 2 sentimentos me tomaram. Um sentimento. E olha que eu já ouvia falar de Jesus desde a minha infância. Mas um sentimento foi que eu comecei a ver a Jesus de uma maneira surpreendente, na qual eu nunca havia visto antes. Ora, eu sei que essa não foi minha experiência. Todo aquele que viu a Jesus foi dessa forma. Começa a ver a Jesus de uma maneira surpreendente. E outro sentimento, que o Espírito Santo começou a mostrar os meus pecados. Começou a mostrar que de fato eu não valia nada. Esses 2 sentimentos, isso nos aproxima dele. Quem não consegue enxergar os seus pecados, porque não está debaixo de uma ação do Espírito Santo. E não estando debaixo de uma ação do Espírito Santo, onde está Jesus nisso? Onde está Jesus? Porque Jesus é o caminho para a santidade. A santidade não é o caminho para Jesus. Nós vamos sempre lembrar dessa frase. A santidade não é o caminho para Jesus. Jesus é o caminho para a santidade. É santo aquele que vive a vida de Cristo. Agora, sem a vida de Cristo querer ser santo, é loucura. Uma coisa interessante, que a tendência, nós vamos lembrar de alguns versículos aqui, a tendência do homem, desde o início, é ocultar seus pecados. Isso não faz parte da natureza humana. Não faz parte da natureza humana. Entendeu? A tendência humana, desde o início, é ocultar seus pecados. Eu só vou citar Gênesis 3, de 9 a 11. Gênesis 3, de 9 a 11. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Depois do pecado. E aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Aí Deus falou, então você comeu da fruta que eu te ordenei para não comer. Ou seja, Adão pensou que em algum momento ele poderia ocultar o seu pecado. Agora lembrando que essa é uma tendência humana. Mas, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, nós vamos agir de acordo com a vida de Cristo que está em nós, não mais de acordo com a nossa natureza humana e terrestre. Adão tentou encobrir. E essa é a tendência acompanha, quer se infiltrar no meio da igreja. Quer fazer com que eu e você, com que cada um de nós ocultemos. Mas é uma tendência humana. Outro exemplo, eu só vou citar também, tá, irmãos? Então, primeiro foi Gênesis 3, de 9 a 11, agora Gênesis 4, 8 e 9. É o exemplo de Caim. O que Caim fez? Caim chamou Abel para o seu irmão, falou, vamos ao campo. Aí que aconteceu que eles estando no campo, o que Caim fez? Matou Abel. Matou Abel. Aí o Senhor disse para Caim,
onde está seu irmão Abel? Não sei. Acaso sou eu tutor? Acaso sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, como se pudesse esconder de Deus. Então essa, irmãos, é a tendência humana que tenta nos assolar, que quer nos assolar. Outro exemplo foi um dos primeiros versículos que nós lemos, eu não vou lê-los novamente, falando sobre Acã. Acã também escondeu das coisas condenadas, colocou debaixo da tenda, aí o Senhor disse para Josué, olha, você pode passar por cada tribo, vai passar por cada família, e assim vai e até que vocês vão chegar no culpado. E caiu ali em Acã. Em Acã, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Ou seja, vocês, os que puderem, continue lendo depois Josué 7, Josué 8, porque ali diz quais foram as consequências do pecado de Acã. Ele, mulher, filhos, parentela, bois, tudo que possuía, tudo o que estava ali ligado a Acã. Primeiro, todos foram apedrejados. E depois de apedrejados, foram incendiados. Foram queimados. Sabe por quê? Porque Deus não tolera pecado no meio do arraial dele. Irmãos, Deus não tolera pecado no meio da igreja. Deus não tolera. Por isso que Ele sempre nos fala. E esse exemplo que nós demos no início aqui, foi um exemplo da misericórdia de Deus. E quando falamos isso, Gilmar tem plena convicção disso. Tem plena ciência disso. Sabe, ele quer Deus. Ele quer Deus. Quando falávamos voltando um pouco ao Gilmar, quando ele trazia toda essa situação, nós falávamos que o nosso desejo é que Deus pudesse usar essa situação dele, lógico, para trazer temor à igreja, mas também para que pudesse fortalecer a filha dele, a Rebeca, na fé, e para que pudesse trazer o Juninho novamente aos pés do Senhor também, que o Senhor pudesse usar isso. Mas Ele é soberano, né? Mas essa tem sido a nossa oração. Agora, eu citei o exemplo de Adão, o exemplo de Caim, e esse exemplo de Acã também, que ele tomou das coisas condenadas. E Deus disse ao final, no versículo 13, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Quantas coisas condenadas temos entre nós? Quantos trazem consigo coisas condenadas? Vocês não vão poder. Vocês não vão resistir. Nem a Satanás e nem a carne. Enquanto não eliminar essas coisas condenadas. Enquanto não eliminar aquilo que traz um profundo pesar, tristeza no coração do nosso Deus. Outro exemplo, Jó. Jó 31, versículos 33 e 34, ali fala o seguinte, Jó falando, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, aí ele diz, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei, e não saí da porta. Fala, eu temia a grande multidão, e o desprezo, que Jó estava preocupado. Jó estava preocupado com a sua reputação. Eu pergunto para nós aqui, irmãos e irmãs, e todos os que estão aqui, com quem nós estamos preocupados? Com a nossa reputação? Com aquilo que os outros podem pensar de nós? Ou estamos preocupados com a nossa dignidade? Com aquilo que Deus pensa de nós? Com quem? Com quem estamos preocupados? Porque se estivermos preocupados com a nossa reputação, caminhamos a passos largos. A passos largos.
Caminhamos a passos largos à distância de Deus. Caminhamos a passos largos para a insensibilidade. Caminhamos a passos largos para a morte. Irmãos, ninguém que se desvia num dia mesmo, literalmente dizendo, está lá cheio do Espírito, cuspindo fogo num bom sentido, está lá cheio do Espírito, cheio da ira de Deus, e no outro dia fala, não quero mais. Ninguém se desvia de um dia para o outro. Sabe por que se desviam? Porque vão fazendo concessões. Vão fazendo concessões. Como lembramos no início que Jesus fala em Mateus, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Com o que devemos nos preocupar? Com a nossa reputação? Preocupando-se com a reputação, pode esconder por quanto tempo quiser. Quanto tempo quiser. Por quanto tempo quiser. Porque não há nada oculto que não venha a ser conhecido e revelado que não venha não há nada oculto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Um dia, tudo será trago à plena luz. Um outro exemplo, Ananias e Safira, que nós já citamos aqui, que Pedro diz, vocês não mentiram a Deus, mas aos homens. Ananias caiu, respirou, veio Safira, aí os pés daqueles foram sepultar teu marido, é para lá que você vai também, naquele mesmo instante. Ela expirou. Agora toda essa tendência, irmãos, é por causa da reputação que queremos carregar conosco. É por causa da reputação que queremos preservar. De repente é a reputação de um bom menino, de uma boa menina, de um bom rapaz, né? Um bom marido, uma boa esposa. Essa tendência é por conta disso, porque quer guardar-se essa reputação. Mas volto a dizer, não temos que nos preocupar com a nossa reputação. Temos que nos preocupar com a nossa dignidade. Não pensemos com aquilo que o irmão vai pensar, a irmã vai pensar. Nossa, e agora? Quando for pensar no e agora, pensa no e agora futuro. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Vamos pensar nisso. Pensar naquilo que pode produzir um castigo eterno. Dura coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. De Deus não se zomba. Agora eu pergunto, será que Deus não sabia, falando sobre Adão, Caim, Acã, Jó, Ananias e Safira? Será que Deus não sabia? É lógico que Deus sabia. É lógico, como Deus sabe de tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. É lógico que Deus sabia, mas sempre Deus nos mostra um princípio aí de cura, de libertação. De cura, de libertação. Por exemplo, como aconteceu com Ananias e Safira. Ananias já veio mentindo, olha, nós vendemos essa propriedade por tanto, mas ele poderia retroceder. Agora, interessante, quando Safira entrou, Pedro, o Senhor ainda deu uma oportunidade para Safira. Falou, Safira, você vendeu por tanto essa propriedade? Ela poderia retroceder e falar, não, Pedro, nós não vendemos por tanto. O que ocorre é que Ananias e eu, nós combinamos entre nós que iríamos dizer a vocês que vendemos por tanto, mas nós não vendemos. Me perdoe, ela morreria? Não. Mas sempre Deus dá uma chance. Sabe, com todo temor, como já foi dito aqui, que a própria Rose diz, o Senhor deu uma chance para o Gilmar. E chance, de ouro. Chance de vida eterna. Irmãos, o Rodrigo veio compartilhar algo, uma carga do coração dele, e o Jairo disse a mesma coisa. O Jairo vai ler um texto que tem a ver com isso. À luz dessas coisas que o senhor está nos falando, irmãos, eu queria voltar aqui para um texto que o Hélio leu,
para que fique claro o que é que o Senhor está nos falando, bem claro, quero grifar isso, o texto de 1 Coríntios 4, 5, portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Irmãos, nós precisamos aprender a falar sobre as intenções do coração. Isso que o Hélio falou, que é o que nós, em tom de brincadeira, nós falamos aqui que seria uma manutenção preventiva, eu diria, irmãos, que ia nos prevenir da perdição. Porque imagine você caminhar no relacionamento com os irmãos e você ter um ciúme de um outro irmão. Porque Deus deu uma coisa para ele que não deu para você. E você vai alimentando no teu coração o ciúme. Como é que você espera poder comparecer diante de Deus? Não, você não vai comparecer diante de Deus. Porque o texto está falando que Deus manifestará. Irmãos, nós vamos comparecer diante de Deus e ficará evidente desígnios do coração, intenções do coração. Meu irmão, tem alguma coisa, algum pecado, ciúme, competição, inveja, ira, facção, sentimento faccioso com teus irmãos? Traz isso à luz. Amém. Confesse e deixe isso. Amém? Jairo, vem cá, lê esse texto. O Jairo lembrou o senhor trouxe a ele um texto, eu queria que o Jairo lesse, porque tem a ver com isso. 1 Timóteo 5, 24. É algo que a gente sempre lembra em casa. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Cada um de nós tem que refletir sobre essa situação. A pergunta para nós é, que hora que eu vou querer que meu pecado se manifeste? Agora? Ou ele descortinando, o Senhor trazendo a luz? Não, só pode. Queridos, andemos na luz, manifestemos o que está no coração. Amém? Para que o Senhor nos cure. Fale das intenções do coração. Fale com a esposa, com o esposo. Fale com o pai, fale com o filho. Em casa isso. Nos relacionamentos íntimos na igreja, nas juntas. Com o companheiro, com o discipulador, com quem você está cuidando. Não deixe isso guardado. Não fica querendo administrar isso. Peça ajuda. Amém? Estou quase concluindo aqui. O Jó 34, 21 diz: os olhos de Deus estão sobre o caminho do homem e veem todos os seus passos. Jó 34, 21. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Em relação à intenção do coração, eu quero contar aqui um testemunho próprio que aconteceu há muitos anos atrás. Eu creio que em algum momento eu já falei aqui, mas quero refalar. Há muitos anos atrás eu era um dos líderes da igreja nas casas, né, e os pastores, na época, João, William, Clemente, eles chamaram alguns líderes para estarem com eles. E dentre esses líderes, eu não fui chamado. Eu não fui chamado. E isso manifestou o desígnio do meu coração. Eu fiquei com ciúmes, eu fiquei com inveja. Eu me lembro que num domingo à noite eu procurei o João, falei: João, eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar com você. E marcamos na próxima segunda-feira, João foi em casa, falei: João, lembra quando vocês chamaram alguns homens para estar com vocês e não me chamou? E eu chorando, eu disse: João, eu fiquei com ciúmes, eu fiquei com inveja, e eu estou aqui para te pedir perdão. Para te pedir perdão. Bom, aí, lógico, fui perdoado, ele orou comigo, mas uma das consequências do pecado não confessado
é a má consciência. A pessoa começa a administrar seus pensamentos, começa a administrar na alma os seus pecados. 1 Timóteo 5,19 diz: mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Os desígnios do coração. Ciúmes. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Está lá as obras da carne, Gálatas 5. Obras da carne. E Jesus diz, e o Senhor diz ali: os que tais coisas praticam, jamais herdarão o reino dos céus. Os ciúmes não herdam o reino dos céus. A inveja não herda o reino dos céus. Sabe, eu costumo dizer que para mim aquilo foi, que aconteceu há muitos anos atrás, isso para mim foi um remédio. Mas eu também costumo dizer o seguinte: se eu não tivesse confessado, eu seria um forte candidato a naufragar na fé. Portanto, irmãos, o que fazer se pecar? Traz a luz. Confessa. Pecado confessado, Deus trata com misericórdia. Provérbios 28:13. O que se confessa e deixa, alcança misericórdia. E pecado escondido, Deus trata com juízo. Também Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Não prospera, é um fracasso. É um fracasso na fé. Não cresce. Sabe, não desenvolve. Por quê? Está lá escondido. De repente tentando administrar os pecados. Inclusive pecado escondido também, não estou dizendo que todos, causa até doenças físicas também. Muitas doenças psicológicas, nós não estamos dizendo todas, muitas doenças psicológicas são por conta de pecado escondido. Salmo 32:3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus... Então lê. Que o João falou que ia ler ele. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Ou seja, então, o pecado escondido pode trazer inclusive doença física. Mas, Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, nos permitamos a cada dia sermos alcançados pela misericórdia de Deus. Deus, ele tem um grande desejo, de fato está no coração dele, de que sua igreja seja santa, de que nós sejamos santos. Eu pergunto, tem pecado escondido? Pergunto de novo, tem pecado oculto? Digo, traz a luz, para que você seja encontrado debaixo da misericórdia de Deus. Agora, enquanto não trouxer a luz, é fracasso, é morte, sabe? Quaisquer que sejam eles. Não, irmãos, não tentemos administrar pecados. Não administremos pecados. De Deus não se zomba. Sejamos santos, porque Ele é santo. Amém, irmãos? O Tiago lembrou, falando de um aspecto prático, né? Tiago, meu filho, lembrou que algumas vezes a gente tem algum tipo de constrangimento uns com os outros, porque assim, eu não tenho intimidade com o Manilo. Posso estar no encontro da igreja na casa e eu acabo guardando algumas coisas, porque assim, não tenho liberdade com aquele irmão. E em nome dessa coisa de não ter liberdade, a gente vai procrastinando, vai deixando para amanhã o que deve se fazer hoje. Vai, como se diz como diz o adágio popular, vai empurrando com a barriga, não é? E vai deixando para amanhã. Aquilo que deveria ser feito hoje. Irmãos, você não precisa ter liberdade, ter intimidade com o irmão, basta saber que são os seus irmãos. Amém? Traga a luz. Diga, meu querido. Hebreus.
Você, Hebreus 2, de 1 a 3, põe. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Amém, queridos? Quero concluir, só anotem 2 versículos. Lucas 12, 2. E Hebreus 4, 13. Lucas 12, 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos ir prestar contas. E termino aqui para nós orarmos com salmos. Salmo 139, versículos 23 e 24. Concluímos aqui. Desligou? Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração. Senhor, me sonda. Faça essa oração. Senhor, sonda-nos nessa manhã, Senhor. Sonda-me nessa manhã. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Me guia pelo caminho eterno. Guia-nos pelo caminho eterno. Por favor, Senhor, que o Senhor encontre em nós corações contritos, quebrantados, que o Senhor encontre em nós corações, vidas totalmente entregue nas Tuas mãos. Senhor, livra-me de darmos ouvidos à voz da alma, à voz da carne, mas ajuda-nos a darmos ouvidos à Tua voz, a Tua doce voz, que com a Tua palavra nos convence, que com a Tua palavra nos cura, que com a Tua palavra nos guia a caminhos eternos, Senhor. Por favor, conduz cada um de nós aqui, Senhor. Sonda o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.